Minha irmã e o marido dela exigem que eu dê o quarto da minha filha cadeirante para eles terem mais espaço quando se mudarem, mas o verdadeiro motivo é pior. Minha irmã Britney e o marido dela, Wes, se mudaram para minha casa depois que Wes foi demitido do emprego na construção civil. Eu moro com meu parceiro Tony e minha filha Meg, que tem paralisia cerebral e usa cadeira de rodas. Britney e eu crescemos em lares diferentes depois que nossos pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos. Ela morou com nossa mãe e eu com nosso pai. Nos reconectamos há cerca de 5 anos, quando Meg tinha 3 anos. Meg adorava a tia, pois sempre achei Britney gentil o suficiente. Embora ela nunca falasse muito nos encontros de família, a situação de moradia deles ficou complicada em fevereiro. Wes perdeu o emprego logo antes do Natal e eles ficaram sem economias. Em janeiro, estavam alugando um apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade, mas ficaram 3 meses atrasados no aluguel. Britney me ligou chorando uma noite dizendo que tinham recebido um aviso de despejo. Tony me perguntou se eles poderiam ficar conosco temporariamente enquanto Wes procurava emprego. Tony e eu conversamos naquela mesma noite. Eles já tinham nos ajudado no passado com algumas coisas e achamos que poderíamos fazer esse sacrifício por eles. Nossa casa tem 3 quartos. Nós ficamos com o quarto principal, Meg tem o dela, que adaptamos para ser acessível à cadeira de rodas, e há um pequeno quarto de hóspedes, que usamos como depósito e escritório para o trabalho remoto do Tony. O quarto de hóspedes tem uma cama de solteiro e móveis básicos, mas está apertado com a escrivaninha e os equipamentos do Tony. Falei para Britney que poderiam ficar, mas expliquei nossas limitações de espaço. O quarto de hóspedes estava disponível, mas Tony precisava manter o escritório, já que trabalha de casa 2 dias por semana. Também mencionei que o quarto da Meg era especialmente adaptado para as necessidades dela e não poderia ser alterado. Britney concordou imediatamente e agradeceu várias vezes. Eles se mudaram no fim de semana seguinte só com as roupas e pertences pessoais. Ajudamos a guardar a maior parte dos móveis deles em um depósito, que custava $50 por mês. A primeira semana correu tranquila. Britney ajudou na cozinha e Wes começou a procurar emprego pela internet usando o computador do Tony quando ele não precisava. Meg gostou de ter a tia por perto e Britney lia histórias para ela quase todas as noites. Os problemas começaram na segunda semana. Britney começou a comentar que o quarto de hóspedes era muito pequeno para 2 adultos. Mencionou que Wes estava tendo dificuldades para dormir porque a cama era estreita e os pés dele ficavam para fora. Sugere que comprassem um colchão inflável para ter mais espaço, mas Britney só sentiu sem entusiasmo. Depois, Britney começou a fazer perguntas sobre o quarto da Meg. Queria saber por que tínhamos dado um quarto tão grande para uma criança enquanto os adultos precisavam de mais espaço. Expliquei que o quarto da Meg precisava acomodar a cadeira de rodas, a cama especial com grades, os equipamentos de fisioterapia e a comoda, que baixamos para ela poder usar sozinha. O quarto parecia espaçoso porque precisávamos manter corredores livres para a cadeira, mas na verdade estava organizado para as necessidades específicas dela. Britney largou o assunto, mas notei que ela olhava para dentro do quarto da Meg toda vez que a porta estava aberta. Também passou a cronometrar quando Meg usava o banheiro, que era o único completamente acessível na casa, com barras de apoio e chuveiro adaptado. Com 3 semanas de estadia, Britney se aproximou de mim enquanto eu preparava o café da manhã. Disse que o ex estava ficando frustrado com a situação de dormir e que isso estava atrapalhando a busca por emprego. Sugeriu que talvez Meg pudesse mudar temporariamente para o quarto de hóspedes e eles poderiam usar o quarto dela, já que era maior. Falei que não e achei que nem precisava explicar por que não, já que tinha deixado claro anteriormente. Britney insistiu. Disse que Meg era pequena e não precisava de tanto espaço quanto 2 adultos. Também mencionou que o ex estava com dores nas costas por causa da cama pequena e que tinha uma entrevista marcada. Repeti que não era uma opção trocar Meg de quarto e sugere que procurassem um colchão inflável maior ou uma cama dobrável para o quarto deles. Naquela mesma noite,
Wes falou diretamente pela primeira vez sobre a situação. Foi mais direto que Britney. Disse que estavam agradecidos pela ajuda, mas que o arranjo atual não funcionava. Disse que entendia que Meg tinha necessidades especiais, mas que no fim das contas era só uma criança e crianças se adaptam facilmente. Sugeriu que poderíamos fazer o quarto de hóspedes funcionar para ela, até se ofereceu para ajudar a mover o equipamento. Falei que o quarto de hóspedes tinha escadas e era no segundo andar, enquanto o da Meg era no térreo, perto do banheiro acessível. Wes disse que poderia carregar Meg pela escada quando necessário. Ali encerrei a conversa e contei tudo ao Tony depois. Decidimos fazer uma reunião familiar para esclarecer as coisas e definir limites. A reunião não correu bem. Britney e Wes sentaram-se à mesa da cozinha conosco. Comecei dizendo que estávamos felizes em ajudar, mas que estávamos cansados de repetir o assunto de trocar os quartos. Wes tomou conta da conversa. Disse que agradeciam nossa generosidade, mas sentiam que a distribuição atual dos quartos era injusta. Tony apontou que eles estavam contribuindo com as compras e ajudando nas tarefas domésticas, mesmo estando apertados no quarto menor. Tony explicou que gastamos milhares de dólares para deixar o quarto da Meg acessível e seguro. Descreveu os equipamentos e as modificações que não poderiam ser movidos facilmente. Wes minimizou isso. Britney acrescentou que não estavam pedindo o quarto principal, só uma divisão mais justa do espaço. Meg passava a maior parte do dia na sala, então o tamanho do quarto não deveria importar tanto. Disse que o quarto da Meg não era negociável, era projetado para as necessidades dela e mudar colocaria em risco a segurança e independência dela. Ofereci ajuda para reorganizar os móveis do quarto de hóspedes para maximizar o espaço ou procurar outras soluções para dormir. O tom de Wes mudou. Disse que estávamos sendo irracionais e priorizando as preferências de uma criança em vez das necessidades de dois adultos. Britney disse que só tinham sido prestativos e respeitosos desde que se mudaram. Britney ainda disse que se sentiam tratados como cidadãos de segunda classe em nossa casa. Wes sugeriu que, se fossemos tão teimosos com o assunto dos quartos, talvez devêssemos considerar deixar que eles usassem nosso quarto principal, já que era maior e tinha banheiro privativo. Tony respondeu na hora que não, dizendo que já estávamos compartilhando nosso lar e não tínhamos por que ceder até o nosso próprio quarto. Britney começou a chorar porque não se sentiam bem-vindos, como se fossem um peso. Wes abraçou Britney e sugeriu que talvez devessem procurar outras opções se não pudéssemos ser mais flexíveis. Disse que eles eram bem-vindos enquanto respeitassem as regras da casa, as mesmas combinadas antes de virem, e entendessem que certas coisas não estavam abertas à discussão. Wes levantou dizendo que iam pensar se esse arranjo funcionava para alguém. Britney o seguiu escada acima. No dia seguinte, Britney mal falou comigo. Wes evitava completamente contato visual. O clima em casa ficou tenso. Eles pararam de ajudar na cozinha e Wes passava a maior parte do tempo fora, supostamente procurando emprego. Britney ficava no quarto ou saía para ver amigos. Isso continuou por mais uma semana. Meg começou a perguntar por que a tia não lia mais histórias. Tony comentou que Wes estava usando seu computador em horários estranhos e deixava migalhas no teclado. Tentei falar com Britney, mas ela respondia de forma seca, dizendo que estava tudo bem. No último domingo, tudo chegou ao limite. Eu ajudava Meg com exercícios de fisioterapia na sala quando Britney desceu, nos observou por alguns minutos e depois pediu para conversar em particular. Fomos para a cozinha enquanto Tony continuava com Meg. Britney disse que tinha pesquisado na internet sobre crianças com deficiência e viu que muitas famílias fazem ajustes para acomodar as necessidades de todos. Encontrou exemplos de crianças cadeirantes vivendo em espaços menores e sugeriu que talvez estivéssemos sendo superprotetores com Meg. Se ofereceu para ajudar a adaptar o quarto de hóspedes para ser mais acessível. Respondi que não iria continuar discutindo isso e que já tínhamos deixado claro o ponto.
Para Britney isso parecia desculpa. Disse que poderíamos instalar uma cadeira de escada ou carregar Meg quando fosse preciso. Sugeriu ainda que seria bom para Meg aprender a se adaptar a ambientes diferentes. Perdi a paciência com minha irmã porque ela não entendia as necessidades da minha filha, mesmo vivendo conosco há mais de um mês. Se ela esperava que sacrificássemos o conforto da nossa filha pelo dela, era egoísmo. Britney começou a chorar de novo e a me acusar de chamá-la de má pessoa por fazer perguntas razoáveis. Wes desceu durante nossa discussão e ficou imediatamente do lado da Britney. Segundo ele, eu tinha gritado com a esposa e fui acusada de me colocar na defensiva diante de críticas. Acrescentou que tentaram abordar a situação de modo diplomático, mas eu estava sendo irracional. Disse que estavam começando a duvidar se valia a pena ficar conosco com tanto drama. Falei para os dois que, se não estavam satisfeitos com nossa hospitalidade, eram livres para procurar outro lugar. Wes disse que talvez fossem fazer exatamente isso e subiu furioso com Britney. Passaram o resto do dia empacotando coisas e fazendo ligações. Naquela noite, Britney veio me falar que tinham decidido ir morar com o irmão do Wes, que tinha uma casa maior e era mais compreensivo com a situação deles. Disse que achava ótimo terem encontrado algo que se encaixasse melhor. Wes carregou o carro na manhã seguinte sem se despedir de ninguém. Já faz 2 semanas desde que se foram. Nossa mãe ligou ontem e disse que Britney contou o que eu fiz e não estava nada satisfeita conosco. Ficou decepcionada com a forma como lidei com a situação e sugeriu que eu deveria ter sido mais criativa buscando soluções. Tony acha que fiz o certo, eu também, mas aparentemente deixei entrar 2 narcisistas na minha casa e é isso que ganho. Minha mãe tomando o lado deles. Atualização: algumas pessoas pediram mais detalhes do que aconteceu depois que Britney e Wes saíram. Achei que o drama tinha acabado, mas estava enganada. Olá! Há novidades que acho que vocês deveriam saber. No dia seguinte ao meu post original, uma amiga da Britney, vamos chamá-la de Meredith, me procurou no Facebook dizendo que precisava conversar comigo sobre algo importante a respeito da situação de moradia de Britney e Wes. O que me contou é que Britney ficou no apartamento dela durante 3 dias depois de sair da minha casa, não na casa do irmão do Wes, como minha irmã me disse. Meredith disse que Britney chorava o tempo todo e parecia ter medo de alguma coisa. Segundo a amiga, Wes tinha ficado cada vez mais controlador no último ano. Britney contou a ela que Wes tomava todas as decisões financeiras e tinha acesso a todas as contas. Disse também que Wes estava pressionando Britney para me pedir dinheiro, não só hospedagem. Aparentemente, Britney recusou porque sabia que Tony e eu estávamos economizando para despesas médicas futuras da Meg. Meredith contou que Britney tinha vergonha da situação financeira e que o marido fez ela prometer não comentar nada com a família. Meredith achava que o ex pressionou Britney para pedir o quarto da Meg porque queria impor domínio em nossa casa e ver até onde podia controlar a situação. Também contou que o ex fez comentários inapropriados sobre Meg enquanto estiveram lá. Sugeriu para Britney que crianças com deficiência eram um peso financeiro e que talvez estivéssemos desperdiçando dinheiro com equipamentos e terapias, que deveríamos nos livrar dela. Meredith disse que Britney defendeu Meg, mas o ex continuou insistindo. Perguntei por que Meredith estava contando tudo aquilo agora. E ela disse que Britney lhe confidenciou 2 dias antes que o ex tinha achado um novo lugar para morar, mas que seria com pessoas que minha irmã não conhecia e estava com medo de se mudar para lá. Pediu mais tempo, mas o contrato do apartamento da Meredith só permitia visitas curtas. Meredith me deu um novo número de Britney, pois ela teve que trocar por causa das ligações e mensagens que o ex monitorava. Segundo a amiga, Britney queria me procurar, mas tinha medo que eu a rejeitasse depois de como tudo terminou. Liguei para Britney naquela noite. Ela atendeu na primeira chamada e imediatamente começou a pedir desculpas. Disse que lamentava muito o comportamento do ex e admitiu que ficou com medo de enfrentá-lo enquanto estavam aqui. Também confirmou que Meredith tinha contado sobre o marido. Explicou que ele perdeu o emprego não por demissão, como disseram,
mas porque falhou num exame toxicológico, estava usando cocaína regularmente e só recentemente ela soube. Descobriu o uso 2 semanas antes de se mudarem, mas o ex a convenceu a não contar nada para não prejudicar as chances de conseguir outro emprego. Britney também admitiu que o ex nunca teve intenção de respeitar as regras da casa. Desde o início planejava insistir por melhores condições e tinha dito que ela deveria argumentar. Ele ficou bravo quando me recusei a mover Meg e passou a culpar Britney por não ter sido convincente o suficiente. A conversa foi difícil. Britney chorou quase o tempo todo, pediu desculpas repetidas vezes, disse que percebeu o quanto foi errada a exigência do quarto, mas se sentiu presa porque não tinha para onde ir. Explicou que ele controlava as finanças e ela não tinha dinheiro para conseguir um lugar sozinha. O ex encontrou uma casa para alugar um quarto com um conhecido dele, mas esse conhecido era o traficante dele. Britney estava apavorada, mas o ex disse que seria temporário até ele se estabilizar. Disse que os outros moradores a deixavam desconfortável e que quase não saía do quarto. Britney me implorou para não contar à nossa mãe sobre o uso de drogas do ex, pois estava envergonhada. Perguntou se havia alguma chance de voltar a ficar comigo, sem o ex, mas precisava falar com Tony e pensar em tudo que me contou. Tony e eu tivemos uma longa conversa aquela noite. Ele foi compreensivo com a situação da Britney, mas ficou preocupado em trazer mais drama para casa. Também nos preocupava o que o ex poderia fazer se Britney o deixasse e voltasse para cá, pois era instável e não sabíamos do que ele seria capaz com Meg, ainda mais depois dos comentários. Decidi pesquisar sobre recursos para vítimas de abuso doméstico e descobri que controle financeiro e isolamento são táticas comuns. A situação da minha irmã batia com muitos padrões descritos online. No dia seguinte, liguei para Britney de novo e ofereci ajuda para ela deixar o marido. Disse que podíamos contar para nossa mãe e ela poderia ficar na casa dela um tempo até conseguir algo mais permanente. Britney quis pensar um pouco. 3 dias depois, Britney me ligou da delegacia. Contou que o ex ficou violento quando ela disse que pensava em deixá-lo. Ele torceu o braço dela enquanto ela tentava pegar algumas roupas. Britney conseguiu sair da casa e chamou a polícia. Estava com hematoma no braço e arranhões no rosto pelo incidente. A polícia tirou fotos e ajudou a fazer um pedido de restrição contra o ex. Britney perguntou se minha oferta de ajuda ainda estava de pé porque não tinha para onde ir. Tony e eu fomos buscá-la na delegacia naquela noite. Ela só tinha as roupas do corpo e o que coube na bolsa. O ex ficou com todos os pertences, incluindo RG e cartões bancários, na casa onde estavam morando. Estamos tentando uma ordem para entrar com a polícia e pegar as coisas. Britney está há 5 dias conosco, até conseguirmos recuperar tudo. Fica no quarto de hóspedes e parece muito agradecida por qualquer coisa. Passa tempo com Meg toda noite e já pediu desculpas várias vezes pelo comportamento do ex. Também começou a procurar emprego. O ex tem ligado de números diferentes tentando falar com Britney. Chegou a aparecer na nossa casa, mas foi embora quando Tony abriu a porta e mencionou a ordem de restrição. Britney está trabalhando como advogada para recuperar os pertences e acessar as contas bancárias. Ela disse que tentou me dar sinais sobre os problemas, mas tinha medo demais para ser direta. Nossa mãe ainda não sabe de toda a história, mas em algum momento vai saber. Algumas pessoas podem se perguntar por que estou dando outra chance a Britney depois de tudo. A verdade é que acredito que ela foi vítima de manipulação. O comportamento dela faz muito mais sentido agora que entendo o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Meg está feliz de ter a tia de volta. Tony continua cauteloso, mas concorda que Britney merece apoio para se afastar do ex. Atualização 2. Nem tudo o que aconteceu nos últimos tempos foi positivo. Britney já estava conosco há umas 3 semanas e parecia estar avançando. Conseguiu um emprego de meio período em um supermercado local e estava sendo acompanhada por assistentes sociais para reconstruir a vida. A ordem de restrição contra o ex continuava ativa e ele não tinha feito contato direto há mais de uma semana. Britney também começou terapia através de um programa para sobreviventes de violência doméstica.
Pediu desculpas várias vezes para mim e para Tony pela exigência do quarto da Meg. Nesse tempo, Britney continuava insegura sobre contar à nossa mãe tudo o que aconteceu com o ex. Eu não a pressionei, pois ela estava melhorando e talvez logo se mudasse, graças ao progresso. Viajar para o estado da nossa mãe seria começar do zero. A situação mudou de repente há 3 semanas. Britney recebeu uma ligação da nossa mãe dizendo que o ex tinha entrado em contato com ela. O ex disse à mamãe que Britney estava mentindo sobre o abuso e que, na verdade, ela o traiu com Tony. Disse que essa era a razão de Britney querer ficar em nossa casa. Mamãe me ligou logo depois, brava e confusa com as acusações. Expliquei tudo o que estava acontecendo, pois já não havia razão para esconder, mas ela queria falar com Britney. Britney ligou para a mamãe naquela noite e contou tudo: uso de drogas do ex, controle financeiro, abuso físico. A reação de mamãe não foi a esperada. Em vez de apoiar, ela sugeriu que Britney talvez tivesse provocado o comportamento do ex. Disse que o ex parecia sincero e preocupado quando ligou. Isso devastou Britney, que reuniu coragem para contar a verdade e, em vez de receber apoio, recebeu dúvidas e culpa. 2 dias depois, mamãe apareceu na nossa casa sem avisar, querendo ver Britney pessoalmente e avaliar a situação ela mesma. Trouxe também nossa tia Carol, irmã dela, que sempre se mete nos dramas da família. Sentaram-se na sala e começaram a interrogar Britney sobre a relação com o ex. Fizeram perguntas detalhadas sobre o abuso e queriam saber por que ela não pediu ajuda antes. Carol sugeriu que Britney poderia estar exagerando o comportamento do ex para ganhar simpatia. Mamãe voltou ao assunto do conflito do quarto da Meg, dizendo que, pelo que o ex contou, Britney só pediu ajustes razoáveis e que eu e Tony fomos inflexíveis e hostis. Mamãe disse que estava começando a achar que tinha mais coisa nessa história do que Britney contou. Nesse momento, Tony pediu que mamãe e Carol fossem embora. Mamãe respondeu que tinha direito de saber o que estava acontecendo com a filha. Britney quase não falou na visita, só respondeu perguntas diretas. Na semana seguinte, mais surpresas desagradáveis. Britney recebeu uma ligação do irmão do ex dizendo que queria ajudar a resolver a situação entre Britney e o ex. Disse que o ex estava em reabilitação pelas drogas e queria fazer as pazes. Sugeriu que Britney devia considerar dar outra chance, já que o ex estava recebendo ajuda. Britney disse que não queria se reconciliar e que a ordem de restrição estava valendo. O irmão ficou insistente. Mencionou que o ex contou problemas no casamento que não eram culpa dele. Insinuou que Britney era difícil de lidar e que contribuiu para o estresse de o ex. Eu estava presente em parte da ligação. Peguei o telefone quando ficou agressivo. Disse que Britney não queria contato com o ex ou a família dele e que deviam respeitar a ordem de restrição. O irmão me acusou de me meter no casamento deles e ameaçou chamar a polícia caso Britney estivesse sendo mantida contra a vontade. Tony ligou na hora para nossa advogada, que orientou documentar todos os contatos da família do ex e reportar ameaças à polícia. Também sugeriu que Britney considerasse se mudar se o assédio continuasse. Nesse fim de semana veio a revelação mais perturbadora de todas. Britney recebeu ligação da Meredith, amiga que primeiro alertou sobre o comportamento controlador de o ex. Nossa mãe a procurou para perguntar sobre o relacionamento da Britney com o ex. Perguntou se ela achava que Britney estava dizendo a verdade sobre o abuso. Meredith contou incidentes específicos que presenciou e mencionou comentários de ex sobre Meg. A reação da mamãe foi dizer que Meredith podia estar enviesada por ser amiga da Britney. Perguntou se achava que Britney e Tony tinham um caso. Disse que as acusações de ex faziam sentido porque Britney sempre foi próxima de mim e passava muito tempo em nossa casa. Mamãe insinuou que Britney pode ter inventado a história do abuso para encobrir uma traição. Meredith afirmou que não havia nenhuma verdade nisso, que Britney amava o ex apesar dos problemas e nunca demonstrou interesse por outro homem. Mamãe pareceu decepcionada com a resposta e continuou com perguntas insinuantes sobre as intenções da Britney. Britney tomou uma decisão. Não podia mais viver em um ambiente onde a própria família duvidava dela. Precisava recomeçar de vez.
Ela economizou dinheiro do trabalho e conseguiu pagar o depósito de um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Mudou-se da nossa casa semana passada. Disse que precisava de espaço longe do drama familiar e queria desaparecer para não criar mais confusão para nós. Agradeceu a mim e Tony pelo apoio e pediu para não contarmos a ninguém onde se mudou. Não pretendemos contar mesmo. Não falo com mamãe desde que soube da conversa dela com Meredith. Sinto nojo que ela duvidou do abuso e acreditou nas mentiras manipuladoras do ex. Tony diz que não se surpreende, porque mamãe sempre gostou de um drama e de teorias da conspiração. Ela ainda acredita que um dos cachorros dela foi sequestrado pelo governo para experimentos, quando provavelmente deixou o portão aberto e ele fugiu. Britney manda mensagens de vez em quando dizendo que está bem, mas não nos vimos desde que ela se mudou. Diz que o novo apartamento é pequeno, mas tranquilo, que continua na terapia e conseguiu um segundo emprego para buscar independência financeira. 2 semanas atrás, o ex violou a ordem de restrição aparecendo no local de trabalho da Britney. Ela chamou a polícia. Ele ficou 3 dias preso até sair sob fiança. O julgamento pela violação será mês que vem. Atualização 3. A situação legal da Britney com o ex se resolveu mês passado. O ex se declarou culpado de violar a ordem de restrição, pegou 6 meses de liberdade condicional supervisionada e aulas obrigatórias de controle de raiva. Também foi condenado a pagar as custas legais da Britney e a se manter afastado do trabalho e da residência dela. O irmão do ex tentou contato por várias semanas após a prisão, mandando mensagens em redes sociais dizendo que o ex tinha mudado e merecia perdão. Britney bloqueou o irmão do ex e toda a família dele em todas as plataformas, além de trocar o telefone de novo para evitar contato indesejado. Britney está bem no novo apartamento, foi promovida para tempo integral no supermercado e conseguiu turnos de fim de semana numa cafeteria para aumentar a renda. Também terminou um curso de informática e está se candidatando a vagas administrativas melhor pagas. Agora Britney e eu almoçamos juntas uma vez por semana, e ela está bem mais tranquila e segura do que em todo o caos com o ex e a família. A situação com mamãe não melhorou nada. Ela me ligou exigindo saber por que eu apoiava as mentiras da Britney sobre o ex. Sugeriu que Britney precisava de ajuda psiquiátrica, não incentivo para tomar medidas legais. Desliguei na cara da mamãe e a bloqueei. Nossa tia Carol tentou fazer a ponte entre mim e mamãe semanas depois. Respondi que não existe meio-termo quando se trata de apoiar uma vítima de abuso. Carol justificou dizendo que o ex parecia um bom rapaz que só cometeu erros. Mencionou que ele estava sóbrio há 2 meses e tentando melhorar. Teve o mesmo destino da mamãe, mas antes avisei que, se tentasse pressionar a Britney para voltar com o ex, denunciaria por assédio ao advogado dela. Britney soube dessas conversas e resolveu escrever uma carta para a mamãe contando exatamente o que o ex fez e o impacto da reação dela ao saber do abuso. Britney trabalhou semanas na carta com a terapeuta para garantir que fosse clara, baseada em fatos, sem ser emocional ou acusatória. A resposta da mamãe foi encaminhar a carta para o ex. Ela disse ao ex que Britney continuava espalhando mentiras e sugeriu que ele processasse por difamação. O ex usou as informações da carta para encontrar o novo endereço da Britney e mandou flores com bilhete de desculpas. Britney chamou a polícia pelo novo contato. O detetive responsável explicou que tecnicamente não houve violação porque ele usou um serviço de entregas e não se aproximou pessoalmente, mas avisou o ex que qualquer novo contato pode virar denúncia adicional. Essa traição de confiança foi a gota d'água para Britney, que decidiu cortar contato definitivo com a mamãe e me pediu para fazer o mesmo, o que eu já tinha feito. A situação financeira dela está estável. Ela planeja começar faculdade comunitária no ano que vem. Britney diz que ter objetivos para o futuro ajuda a seguir em frente em vez de ficar presa ao que aconteceu com o ex. Pelo que soubemos, o ex se mudou de estado com alguém que conheceu no curso de controle de raiva. Britney soube pelo irmão dele, que procurou Meredith mesmo bloqueado. Ela ficou aliviada por ele estar longe, mas preocupada que esteja repetindo o padrão com outra vítima. Nossa família está diferente de um ano atrás.
Mas preferimos assim. Atualização 4 tem uma atualização para vocês depois de quase 4 anos sem escrever nada sobre o ex e um final trágico para ele. Há um mês, foi encontrado sem vida em seu apartamento por uma amiga, namorada ou seja lá o que for, basicamente outra pessoa com quem ele usava drogas. Ela conseguiu chamar a emergência, mas já era tarde. O ex já estava morto havia algumas horas quando foi encontrado. É uma notícia triste, mas trouxe certo alívio para minha irmã. Disse que se sentia em conflito porque, durante um tempo, ele foi seu marido até que ela conseguiu o divórcio, mas também expressou alívio por saber que ele nunca mais poderá atingi-la. Nesses anos, o ex não tentou mais contato desde o fim da condicional, foi para outro estado e perdemos contato, nem mesmo com mamãe, que se manteve em contato com ele até o fim. Acreditamos que ela pensa que Britney causou a morte dele, mas seria absurdo alguém razoável chegar a essa conclusão, porque Britney está estudando na faculdade comunitária, tem um emprego muito melhor do que antes e está namorando alguém novo. Nosso teste para aceitá-lo foi ver como ele tratava Meg, e ele passou com louvor. Meu marido e eu estamos felizes vendo Britney progredir, apesar de como tudo começou.